Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Lindos Casos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Gama, a história de hoje é intitulada Prova de Isolamento. Havia uma peregrinação feita por Chico Xavier e um grupo, e Ramiro relata que certa feita, visitando uma senhora, aparentando cerca de 60 e poucos anos, que vivia numa espécie de isolamento, totalmente paralítica. Morava sozinha num quarto, com uma cama e uma mesa apenas. Então a peregrinação lhe possibilitava alimentação material e assistência espiritual. Tinha na fisionomia ares de nobreza, fazendo crer que havia sido figura importante em algum império. E o Chico traduz sua prova. Tratava-se de alguém que havia sido aia da imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, e havia desencarnado em 1884. Tendo como pessoa de confiança da imperatriz castigado exageradamente muitas escravas, colocando-as em cubículos escuros por vários meses, com alimentação de água e pão. Quando acordou na espiritualidade, verificou a enormidade dos seus crimes e pediu, em arrependimento, a oportunidade de se redimir, de cumprir uma tarefa semelhante a essa, uma prova de isolamento, para que sentisse na pele aquilo que havia feito as escravas sentirem. E por esse motivo, passou a viver daquela forma, com limitações físicas, morando sozinha, num total isolamento. Em algumas ocasiões chegou mesmo a pensar no suicídio. Mas, nesse instante, pela bondade divina, o espírito de Dom Pedro II e Teresa Cristina lhe apareciam e orientava para que não fizesse aquilo, pois que a sua prova estava tendo bom êxito e ela logo, logo seria finalizada. Assim, a nossa irmã retornaria ao mundo espiritual e aquelas que haviam sido suas inimigas tornar-se-iam suas amigas. E segundo Ramiro, quando ele datilografava essa página, relatando esse fato, tomou conhecimento que a nossa irmã havia desencarnado sob a tutela de Chico Xavier, que a amparara no momento final. Então, meus irmãos, costumamos muitas vezes ficar sem entender o porquê das nossas provas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Segundo a espiritualidade maior, nós próprios solicitamos quando estamos em condições, pois que a partir do momento em que nós compreendemos a extensão dos nossos erros, vem o arrependimento e vem o remorso. Conforme os espíritos superiores, no livro dos Espíritos, na questão 621, quando Kardec pergunta onde estão escritas as leis de Deus, eles nos afirmam que na consciência. Então, na consciência do homem, nós, à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos tendo noção da realidade da vida, do mecanismo da vida, e percebemos a extensão dos nossos erros, nós nos arrependemos, vem o remorso e o desejo de consertar tudo aquilo que fizemos, de nos redimirmos perante aquele a quem ofendemos, a quem magoamos, a quem prejudicamos. E esse sentimento é tão terrível que a pessoa faria qualquer coisa para superá-lo, para se libertar desse remorso
Segundo os espíritos benfeitores, não existe coisa pior para a pessoa passar do que o remorso. Então, meus irmãos, mergulhamos na matéria para recomeçarmos. E certamente em algum momento da nossa trajetória, vamos ter que estar diante do quadro que nós solicitamos. É claro que a solicitação vem daqueles espíritos que já estão conscientes. Há casos, porém, em que o anjo de guarda, os espíritos responsáveis por aquela reencarnação, é que solicitam para que enfrentemos as lutas e certamente não nos desamparam, estando sempre ao nosso lado, intuindo, orientando, proporcionando-nos a força necessária para superarmos a nossa luta e alcançarmos o objetivo principal, que é a liberdade de consciência. E assim, meus irmãos, não nos queixemos diante da prova mais dura, mais difícil, que precisarmos enfrentar. São benefícios, são verdadeiros remédios. A própria enfermidade que muitas vezes enfrentamos também estão nessa possibilidade de libertação para o nosso crescimento espiritual. Avancemos então, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance, aproveitando para praticarmos o bem, ajudarmos ao nosso próximo. Tudo isso é remédio para o nosso espírito, para que superemos as nossas limitações. Estamos em marcha. E tudo aquilo que nos sucede no mundo de provas e expiações em que vivemos tem relação com as nossas experiências de outras existências. Aquilo que nós semeamos é que estamos a colher nesse mundo atual. Libertemo-nos, pois, com calma, com resignação, consciente de que Deus não nos desampara e que os Espíritos benfeitores nos assistem, nos inspiram, nos ajudam, nos dando as mãos para a nossa caminhada. Vençamos, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance, sem reclamarmos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre, esteja sempre conosco em nossas mentes e em nossos corações. Que Deus nos abençoe.